Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e nostalgia vende muito. Aqui é o Daniel e fazer luto do inevitável é uma completa perda de tempo. Aqui é o Denis e a gravidade, tu é uma vadia sem coração. Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre a série Young Sheldon. Sim, a série que é um spin-off de Big Bang Theory. Tudo isso depois da vinheta. Meus amigos, para uma boa viúva, nada melhor do que um bom spin-off, né? O que vocês têm a dizer aí desse panorama geral do Young Sheldon? Praticamente a última temporada foi uma coisa já esperada, né? Eu amei assistir a série desde o início, desde a primeira temporada, das crianças crescendo até chegar na fase adolescente. Foi 7 anos praticamente, né, de produção. Foi 7 temporadas. Eu cresci também com as crianças, percebendo como era contado a história de um dos personagens principal da série do Big Bang, a teoria. E eu fiquei bem feliz por ter assistido toda a sétima temporada. Acompanhado esse processo, né? E ter acompanhado todo o processo do crescimento do Sheldon. Então, pra mim foi uma ótima série pra assistir. E Daniel, quais foram as suas emoções ao assistir uma novamente, de certa forma, o The Big Theory? Assim como o Carlos falou, né? Sou uma viúva de The Big Bang Theory, então, tipo, assistir Young Sheldon já chegou assim com o pé na porta, entendeu? Porque o cast é incrível, eu gosto muito do personagem que é o ator do Sheldon Mirim, né? Ele perfeito, o Pel nasceu pra isso. Vai ser difícil agora o que ele vai fazendo depois, né? Ele vai Assim ser como o lembrado próprio Jim como Paxson, né, também tem uma grande dificuldade de conseguir uma desfiliação do próprio Sheldon, né? e sempre ser esse personagem que é super inteligente, né? A gente já viu aqui, né? Comentou alguns filmes que ele aparece, né? E ele sempre aparece como um cara super inteligente. A série do Sheldon criança é muito legal. Tem no começo, né? A gente vai até comentar sobre isso, que é essa evolução dos personagens. A gente sabe que tem algumas coisas aí que não foram muito corretamente vistas na série, né? Que a gente vê que há Puros. poucos furos, né? Quase uma peneira. Ah, então Pessoa a que gente tem vai. hipofobia não assiste essa série. Fica um pouquinho complicado. Mas a gente vê que pode ser que seja uma questão de a visão do Sheldon, pode ser que seja só as coisas que foram para a tela, né? Porque a gente não vê desde os 9 anos de idade até ele ir para Caltech, dia após dia. A gente vê algumas coisas acontecendo e com certeza ele vai contar as coisas que foram melhor para ele, né? Ele não vai ficar contando as coisas que ele sofreu. Então, a gente vê essa crescente, né, do jovem superdotado ali, que tem essa inteligência bem acima da média e as coisas que vão acontecendo por ele ser inteligente, tanto as boas quanto as ruins, né? É interessante a gente ver esse grau de comparação, por exemplo, do grau evolutivo desde o primeiro da primeira temporada, né? Que eu acho que é uma das melhores temporadas da série. Tirando essa última também, que ela é muito boa, mas muito mais pelo aspecto nostálgico, né? Porque 7 anos você acompanhando a série, querendo ou não, você já cria um laço com a série, né? E a forma como eles vão contando a história, eu acho muito interessante e ela é bastante envolvente. Eu tô falando besteira, Denis? É praticamente uma série que ela te envolve através do emocional. Principalmente porque não é contado, no caso, o início de uma história de um personagem em si que a gente gosta bastante. A gente consegue, no caso, se envolver com o personagem porque a gente já sabe como ele é a forma adulta. Mas a forma criança de como ele se desenvolveu para se tornar o adulto que ele se tornou, é contado por partes. Desde quando ele começou pirralho, até a parte de ele entrar na escola, depois ele indo pro ensino médio
e daí ele já indo pulando pra faculdade inicialmente falando. Aí no caso a gente consegue se envolver com o personagem, porque ele é muito parecido. Não tanto, mas no caso ele tem as características do que o personagem adulto dele tem na série do Big Bang. Então é uma coisa que a gente consegue se envolver tanto com os personagens, tanto com o personagem principal, que no caso é o Sheldon jovem. E outra coisa também que a gente pode destacar e deve destacar é o elenco, né, cara? O elenco, assim, dentro de uma razoabilidade, conforme também o pessoal ia entregando as histórias, eu acho que é um elenco muito digno. Por exemplo, o George pai, o Josh filho, né? A mãe. Então, assim, tipo, tudo isso vai se construindo bastante essa forma meio que amorosa, né? Porque também foi com muito cuidado que eles foram indicados e conseguiram os papéis. Ô Daniel, o que tu acha aí dessa receita básica, né? Que é um bom elenco, né? Isso eu não sei se vocês questionam, mas um bom elenco e uma boa história, né? Eles acertaram em cheio, né? Como eu disse, o cast é bem cheio mesmo. Principalmente o Sheldon, mas não fica para trás nem um pouco o restante da família, né? E cada um deles, por o Sheldon ser a pessoa super inteligente, os outros não ficam para trás em outros quesitos, né? Tipo, o Sheldon, ele não é uma pessoa muito sociável. Já a irmã dele é super sociável, conversa com as pessoas, consegue uma amizade muito rápida. O irmão, por mais que ele seja meio aéreo, né, quanto a várias outras coisas, ele acaba até desistindo da escola, né, e não terminando o ensino médio. A gente descobre que quando ele for adulto, ele vai ser uma pessoa de sucesso, ele conseguiu um bom trabalho, ele tem um lance, né, com a questão de ser um bom vendedor, então ele consegue convencer as pessoas, então ele tem um bom papo, né. A vozinha lá, que por mais que a atriz seja diferente, mas ela ganhou o coração, né? Ela é muito boa, o papel dela ali, ela sempre tá como uma apaziguadora, ela tá sempre falando e tendo essa voz da razão mesmo, ela não sendo um bom exemplo, né? Que ela sempre tá ali bebendo, jogando, fumando. Então, o George pai também, né? A gente vê bastante essa evolução com relação a ele ser uma pessoa que é só o pai, ele só trabalha, é só isso, ele não tem envolvimento com os filhos, a gente vê com o desenvolvimento, isso é bem legal. E a mãe também, né, que a gente vai ver também alguns pontos, porque ela foca muito no Sheldon e esquece os outros filhos, esquece o pai, e tem um puxão de orelha, né, com relação a isso. Tem até uma questão também pode ser uma parada meio sensível, né, que é a questão de ela ter se mergulhado demais na questão da religião, né, porque depois que o marido dela morreu, isso chega a ser um problema dentro da família, né, então tem vários fatores aí que a gente vai poder apontar. Ô Denis, me conta aí, qual foi a sua primeira impressão quando disseram vai ter uma série do Sheldon pequeno? Se eu falar que, tipo assim, quando isso aconteceu, eu lembro muito bem que eu tava ainda assistindo, ainda e terminando as temporadas finais do Big Bang na teoria. Big Bang Theory. Isso, eu tava terminando e eu lembro muito bem que eu não queria assistir, porque como era uma coisa que seria o início, né, de um personagem, eu fiquei bem assim, eu não vou assistir. Tanto que praticamente eu demorei anos. Tipo assim, eu não assisti no primeiro ano de lançamento do Young Sheldon. Eu assisti assim lá pela quinta temporada assim, porque quando eu terminei vamos ser realistas, né? Vamos ser realistas aqui, como o Carlos disse. Eu virei viúva da série principal e eu queria ainda um pouco mais de gosto da série, e daí que eu fui chegando lá e eu fiquei vendo, nossa, parece divertido, parece bom. E eu comecei a assistir e comecei a me cativar. Eu fiquei mais me aprofundando mais. Eu fiquei pausando assim também alguns episódios pra mim não ficar viciado. E depois eu fiquei esperando. Opa, saiu um episódio, vou assistir. E também como eu não tinha TV fechada, né? Os serviços de streams ainda não tava disponibilizando ainda os episódios, as temporadas, eu fiquei esperando até que quando surgiu tudo,
Passei a gostar da primeira temporada. Eu já tava começando a me adaptar, porque era um novo formato de série, não era o que eu já tinha assistido. E até mesmo se a gente leva em comparação, por exemplo, Big Bang Theory e Young Sheldon, são duas histórias completamente diferentes, duas séries de ritmos diferentes, né? Young Sheldon, pelo menos, me parece um pouco mais cadenciada, sem muita pressa. Big Bang Theory não, ele tinha um certo ritmo que é completamente diferente do que o Young Sheldon, né? Acho que até pela forma de contar a história, né? Porque tinha uma questão de ser mais detalhista e etc. Talvez tenha feito exatamente essa função, né? De mostrar a história sendo um pouco mais ritmada, mais cadenciada, mais... né? Sem essa pressa toda de entrega. Como você falou, no caso, praticamente uma história que, no caso, é uma história um pouco mais rápida, são episódios mais rápidos, faz as coisas acontecerem, mas o Young Sheldon não, é uma coisa mais lenta, uma coisa mais olha, tu tem que prestar atenção, tem que analisar cada episódio, porque tu sabe que vai ter uma continuação naquele episódio. Já do Big Bang não, o Big Bang é uma coisa bem rápida, são piadas, são mais instrutível para puxar o público, e do Young Sheldon não. As piadas são menos forçadas e as piadas estão lá para você rir. Opa, captei aqui uma piada e eu tô rindo, muito engraçado. Né? E também tem, né, Daniel, por exemplo, a questão de como você é mais lenta, as pessoas prestam mais atenção, mas aí, no caso, você tem que ter a responsabilidade de não cometer falhas, né? Não aumentar uma quantidade de furos na série. O caso foi um dedo na ferida, né? Pois é. Melhor na ferida do que na... O Young Sheldon é um modelo diferente, né? Porque o Big Bang Theory é uma sitcom, o formato era diferente das gravações. Ele contava a história desse grupo de amigos, né? Mas não era cadenciado, né? Não era em sequência. Eles tem um loop de tempo ali, né? Estão na crescente, mas não era contando uma história e não seguindo um roteiro, né? Já o Sheldon jovem, não. Era ele criança e com o decorrer do tempo. Então, todas essas coisas que ele inventou quando ele era criança, as interações que ele teve com os pais, com o pessoal da escola, do ensino médio, futuramente a faculdade, que foi um desafio para ele, né? Por ele ser uma pessoa muito jovem e não poder ir para tão longe. E até futuramente ter que ele vai para a Alemanha, né? Também, que é outro desafio para ele, com certeza. É um reduto, né? Ali também. Mas como era uma história dele criança, era difícil de conseguir completar tudo, né? Tipo assim, a cartelinha, o Sheldon passou por isso e teve isso, então seria bem mais complicado. Então, tipo, para quem é um fã e quer tudo nos mínimos de detalhes, com certeza deixa um pouquinho a desejar, né? Daniel aí passando pano de novo pro Rodrigo. Esse é a imagem do Pica-Pau ali. Insira aqui, né? Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, que era uma série que queria mostrar um personagem conhecido um pouco mais fundo, eu acho que ela conseguiu muito bem contar essa história, né? Eu acho que quando ela se torna uma expansão de universo, aí você tem que ter um cuidado, você tem que ter um zelo para evitar justamente mexer nesse ninho de vespa. Porque, querendo ou não, o fandom do Big Bang Theory é muito grande. Como todo fandom, é chato. Então, tipo assim, você tem que criar essa mística. E outra, me parece, pelo menos em determinado momento, que tem umas temporadas que elas são, sabe, tipo... as histórias delas acabam sendo um pouco arrastadas. A primeira temporada, pra mim, ela é muito boa. A segunda, ela já começa a arrastar um pouco. Nessa última temporada, que é a 7ª, cara, eu acho que eles pensaram assim, bora fazer uma história de verdade? Então bora.
Então, eles começaram a contar várias histórias e eles viram que, tipo assim, pô, a gente precisa finalizar. E aí me deu uma impressão de que a última temporada ela é mais corrida. Não sei se vocês também tiveram essa mesma sensação. Porque no caso, assim, como foi como estava sendo iniciado ainda o projeto, como estava ainda sendo roteirizado, porque eles estavam ainda no mesmo time skip do Big Bang, tá praticamente roteirizando junto com a série principal. Aí eles tinham que pegar um pouco mais leve mesmo, literalmente. Pegar um pouco mais leve e um pouco mais lento. Mas depois que acabou, eles não tinham ainda a data em questão pra terminar a série, né, no caso. Como foi a 7ª temporada e a 6ª, porque quando teve a 6ª temporada, eles já falaram, ó, essa daqui vai ser a última temporada. Então tudo que vocês têm que resolver tudo É agora, né? aqui. É agora, porque não tem como a gente fazer mais uma renovação da série. Vamos acabar na 7ª temporada. E foi assim. Praticamente todos os episódios que a gente teve foi uma coisa mais apressada. Foi uma coisa que, cara, a gente tem que assistir. Pronto, terminou. Vamos terminar esse arco aqui. Vamos ir pro outro arco. Porque a gente só conseguiu se emocionar praticamente. A gente só sentiu a emoção que a série tava acabando nas duas últimos episódios que a gente teve. Que foi o episódio do velório e o episódio do Sheldon chegando na Calcutta. Verdade. Foi os 2 últimos episódios assim que a gente sentiu um pouco mais de emoção de ter assistido a série, assim, ver tudo do início. Porque realmente como você falou, Carlos, foi uma coisa mais lenta no início e no final eles começaram a pegar um pouco mais pesado na obra. No ritmo, né? Isso, pegaram um pouco mais pesado mais rápido, no caso, no ritmo. E terminou do jeito que a gente achou que iria terminar, né? Um certo certo tom de despedida mesmo, como era pra ser. E despedidas definitivas, né, Daniel? Pois é. Aí tem a questão da última temporada, que já estava sendo aguardada, que já era uma coisa que já estava prevista para acontecer, que era a morte do pai do Sheldon. E foi uma facada, né? Mas como você falou, né? Eles encerraram com uma chave de ouro. E saberia que seria uma situação meio complicada. Não pro Sheldon, né? Porque, de certa forma, até porque a gente sabe que ele é difícil para expressar as emoções. Mas como a gente está vendo e a gente descobre já na última temporada que tudo que está passando nessa série é o Sheldon escrevendo uma biografia dele, né? Spoiler. Fica um spoiler aí. Fica evidente que a gente está vendo a visão dele, né? A perspectiva dele. E também a conclusão, porque, tipo, nos últimos episódios a gente vê que, tipo, simplesmente no último episódio que ele tem com o pai dele vivo, né? Ele se arrepende por não ter falado certas coisas, por não ter se expressado melhor, né? Ter falado que ele amava o pai dele foi um arrependimento, né? Isso aí dá um arrepio, dá uma tristeza, porque a gente não sabe, né, quanto de tempo a gente vai ter com as pessoas queridas. Então é sempre bom ter isso em mente, sempre agradecer e tudo mais. Então o Sheldon foi encerrado assim com a chave de ouro, bem mesmo assim, que é aquele negócio que fica aquele nó na garganta. Então. Mas assim, o que mais vocês esperavam, por exemplo, dessa última temporada? Por quê? Tinha essa questão de algo que já estava sendo preparado, né? E a gente já sabia mais ou menos quando iria acontecer, que era esse fechamento de ciclo. Mas me surpreendeu um pouco algumas participações, como o Jim Parsons, né? Que é o ator que faz o Sheldon no Big Bang Theory. E mostrar eles já mais, tipo assim, senhorinhos, entendeu? Já um pouco mais velhinhos, com os filhos e etc. Pô, eu achei bem, bem interessante. Quando chegou assim quando eu comecei o primeiro episódio da última temporada, eu só tava esperando literalmente encerrar alguns ciclos, entendeu? No caso, eu sei o que iria acontecer com alguns personagens secundários. No caso do George pai, do George filho, que na série, no caso, no Big Bang,
ele teve divórcios, ele virou praticamente dono de uma borracharia famosa de Texas. A Missy virou advogada, principalmente advogada do Sheldon no futuro. Mas não foi contado isso, assim, como se ela teve esse desejo de... Atendido. Isso, se ela iria seguir esse rumo, não foi contado. Uma das coisas também que eu gostei foi a parte de eles mostrarem de como a Mary, no caso a mãe do Sheldon, ela ficou extremamente religiosa, do jeito que a gente conheceu na série em si, no caso do Big Bang, porque foi por causa da perca do marido dela, que foi contado no Jovem Sheldon, que ela se tornou extremamente religiosa, por questão de... Até no episódio foi mostrado de ela chorando lá no canto dela, mostrando arrependimento. É como se fosse ela culpando alguma coisa pela morte do marido dela, por ter deixado ela sozinha pra cuidar dos 3 filhos. Aí, fora ainda... Mesmo que a presença dele em si não seja algo que, tipo assim, já estava estabelecido desde o primeiro episódio, né? Por exemplo, a gente vê a progressão do George conforme a série vai avançando, né? Ele deixa de ser o pai que tá apenas presente para ter uma participação muito mais ativa dentro da criação dos filhos, né? Porque no caso, a gente conseguiu ver no início que cada um ali é como se a gente fosse ver assim, nossa, a mãe ela tem um filho preferido, que no caso é o Sheldon. Ela sempre cuidou mais do Sheldon porque ele era o filho prodígio, era o filho que não era muito bem Eu acho aceito. que não é um preferido. Eu acho que ela é super protetora. É uma questão, tipo assim, dela ser suja. Porque ela sabe que o Sheldon, por mais que ele seja inteligente, ele não consegue desenvolver outras coisas, ele não consegue lidar com outras coisas. A questão das mudanças, entendeu? Tipo assim, para uma pessoa normal, Mas mudar aí alguma coisa de lugar... Pois mas é uma superprodução, mas até vira uma piadinha, mas às vezes, a quantidade das vezes que o Sheldon pira com alguma coisa só porque mudou, entendeu? E tem um episódio lá que é o do ponto de forma dele. Ele vira um negócio assim completamente astronômico, né? Vira até questão de jornal e tudo mais, causa um problema com a família dele. Isso tendo que, tipo, onde que eles moram, entendeu? Então tem questões assim que, tipo assim, que a gente entende por que ela é super protetora, mas ela é demais, então teria como remediar. Porque no caso, assim, ela realmente é uma super protetora com o Sheldon. Aí, no caso, o que fica abaixo das asas, no caso do George pai, é o George Jr., porque eles praticamente viviam juntos o dia todo. No caso, eles ficavam em casa, eles iam pra escola junto, ele treinava o filho dele, porque ele era atleta do time da escola que ele trabalhava. Aí depois tinha que trazer pra casa e tudo mais. Era praticamente era um pai que cuidava do filho a todo momento, entendeu? Principalmente o George. E no caso eles eram, vamos dizer assim, eles eram muito próximos. E o que sobrava nesse meio termo era a Missy. Mas também tinha um episódio assim que contou um pouco mais dela se aproximando da vozinha, ela sendo mais próxima da vozinha. Mas depois, com o tempo, eles começaram a embaraçar tudo. Tipo, a Missy ficou mais próxima do pai. O Sheldon se largou um pouco mais da mãe. E o George ficou mais independente, porque ele começou a crescer também. Já que é o irmão mais velho da família. Mais velho, Isso. Aí, praticamente, a gente viu a evolução, assim, de cada personagem. Deles criança, e depois eles entrando já pra parte um pra pré-adolescência, o outro já começando a entrar na vida adulta, porque ele pulou a adolescência e já foi logo pra adulta, por questão de gravidez na adolescência. E foi seguindo assim o rumo, cada um. Ele é o adolescente, né? Ele é o adolescente da história. Ele é adolescente, a mulher dele não. Isso é uma parada muito engraçada da série. Isso. E foi contado muito no caso, quando foi apresentado a personagem. No caso, a mulher dele durante o ano já da série. Então, da Missy, foi uma parada que me incomodou bastante, cara. Assim, por mais que a gente goste do Sheldon, a gente sabe que tipo, ele não é o centro do universo, né? E como ele tinha 2 irmãos ali, seria uma parada que deveria ser melhor tratada, né? Porque os pais, tipo, a gente sabe que o George, o pai lá, ele só era o pai. Chegava,
do trabalho, bebia a cerveja dele, assistiu as coisas na televisão e era isso, entendeu? Ele não participava da vida do filho. Até tem uns episódios que são bem legais, né? Que é ele se desenvolvendo um relacionamento um pouquinho melhor com a Missy, né? Com o passar do tempo, a gente vê que isso vai crescendo. Mas quando chega a aborrecência, né? Ela já se desvencilha dele. Ela não se sente mais confortável, né? Nem para falar com a mãe, né? Porque a mãe é super religiosa. E o pai é o pai, entendeu? Não tem coisas que, tipo assim, ela não vai conseguir conversar com ele. Então, quem vira a queridinha, tipo, para esses assuntos é a avó. E às vezes até a cunhada, né? Que acaba virando uma pessoa que ela pode conversar, que ela pode aprender certas coisas da vida e tudo mais, né? Sem ser repreendida pela mãe. Agora, pergunta que não quer calar. Pra vocês, qual é a melhor temporada? Eu acho que a primeira e a última. É um ciclo, assim, tipo, não dá pra escolher entre essas duas. A primeira, por ele ser a introdução do jovem Sheldon, né? E por ele estar pequenininho, então é muito engraçado ver ele dessa forma. E a última temporada, porque ela foi bem trabalhada, essas questões, né? Tipo, os encaixes não foram perfeitos, mas com relação a ele tá terminando a faculdade, já tá se encaminhando pra pós, que é a Caltech, né? Que é onde a gente sabe que o Sheldon vai futuramente conhecer os amigos dele e começar a história de Big Bang, né? Eu acho que assim, tipo, esse ciclo de início e de fim se encaixam muito bem pra mim. Bom, Pô, é muita coisa que eu tenho que estar lembrando aqui. Mas eu ainda vou ficar com a última porque pra mim já foi despedida. Então pra mim despedida já se tornou uma coisa bem comum pra mim. Então essa questão da última temporada já ter entregado tudo que eu queria que fosse entregue, se tornou praticamente a melhor temporada pra mim. Mesmo a primeira sendo colocado, no caso, eles começando como criancinhas, vendo o desenvolvimento, mas já ter visto o desenvolvimento de cada personagem, de cada a trama de cada um que eles teve, que eles, no caso, eles tiveram que seguir e continuaram com a vida deles, já se tornou algo já que fez eu ficar, nossa, fiquei um pouco mais aliviado. Eles conseguiram terminar uma coisa que já tinha um fim, mas eles foram obrigados a terminar. Eu queria mais uma temporada, mas pô, não deu, né? A gente não manda nos caras, a gente não bota o dinheiro na mão deles lá pra eles continuarem. E eu, sei lá, uma hora vai acontecer de novo, vai ter uma continuação. É como o The Walking Dead, que recentemente teve a série do Rick e da Michonne, e falaram que foi um spin-off, né, no caso? Isso. Foi um ótimo spin-off. E vai o Daryl também, né? Isso, vai ter. Isso O também Nick, se não me engano, tem, né? Isso, o Niga também tem. E aí, no caso. Quem tiver vivo tem, é isso. O Dente que é o Jovem Neo, né? No caso. Daryl, eu acho. Daryl. Ou o Leonard Pudding, que é o filho do Sheldon, né? Isso, mas o que eu tô tentando colocar aqui em pauta é um episódio futuro sobre a franquia The Walking Dead. Nossa, deve ter muita coisa pra falar, cara. Muita coisa pra falar. Pra mim, a primeira temporada, cara, porque ela conta muito bem, eu acho que duas formas. A primeira, quem são esses personagens que a gente conhece, mas desconhece o seu crescimento, a sua individualidade, né? E eu acho também que pra gente sentir como é que é o ritmo proposto pra essa série, pra essa forma de contar, é completamente diferente do Big Bang Theory. E também tem aquela questão do próprio coraçãozinho, né? Já começar a se aquecer só de ouvir. Por exemplo, tem gente que adorou a Casa do Dragão não ter a sua própria abertura, né? É apenas uma cópia do Game of Thrones. E tem gente que reclamou pra caramba, mas para as pessoas que defenderam, tipo, tem um valor sentimental a música, entendeu? Então, tipo assim, esse apelo diretamente direcionado para os fãs, eu entendo que acaba trazendo muita emoção. E assim, querendo ou não, irmão,
esses detalhes é o que faz as pessoas terem essa transição normalmente. Então, realmente é uma série assim que você... A primeira temporada, eu acho que ela mostra muito como é que vai ser esse boom. E eu acho que essa pegada eles só conseguiram retomar na última. Eu acho que é uma série que tem muita barriga, mas por ser da CW, né? Não, não virou um sobrenatural, né? Que teve várias temporadas aí que tipo, não havia necessidade nenhuma disso tudo. Queria adicionar um ponto aqui. O ponto que eu queria adicionar é que teve uma coisa que eu achei que ia ser, tipo assim, de quebrar o coração com relação à série do Jovem Sheldon, que é essa aberturazinha que aparece eles em família. E no último episódio que o pai já morreu, já tá enterrado, não era pra ele aparecer. Eu fiquei esperando, assim, sabe? Porque eu sabia que eu ia ficar triste com isso, mas não fizeram isso. Mas eu acho que foi um vacilo. É só o caixão. Mas a Warner não tem esse costume, né? Quem tem é a Disney, pô. Depois de nove aberturas diferentes do X-Men 97, pô, aí é outro patamar. Pois é, isso aí ia ser legal, tipo assim, pra aumentar mais esse detalhe, né, com relação à série. Porque até mesmo o George Filho ter casado e ter tido um filho não aparece logo nos episódios seguintes, né? Logo no início, né? Isso. Demorou um pouquinho pra ela ser introduzida também, sendo que ela já era parte da família, né? Praticamente as introduções de cada, no caso, cada abertura foi uma coisa bem pensada, né? Mas eu realmente, quando apareceu na temporada do caso da traição, né? Eu achei que apareceu um boi lá, né? Eu acho que as primeiras apareceu uma vaca, aí depois apareceu o boi. Eu fiquei, nossa, vai acontecer a traição do George com aquela loira, a vizinha. Mas não foi. Quase isso aconteceu, mas não rolou. Mas iria rolar. Se tivesse deixado mais uns 5 minutos ali, iria rolar, entendeu? Mas fazer o que era, teve que fazer. A gente fala da traição do George do pai, mas também a gente ficava esquecendo da quase traição da mãe do Sheldon, né? Cara. E ela teve uma fé ali com o jovem pastor. E a menina que trabalhava junto com ela, que era a vizinha dela, né? Que seria a pessoa que estava tendo um caso ali com o George, também sabia disso, né? Então é meio que o teto dela era de vidro, né? Eu gosto do George, cara. Tá aí. Qual é o personagem preferido de vocês? Qual é o personagem preferido de vocês da série? Tirando o Sheldon? Tirando o Sheldon, é como o Daniel tá falando, né? Tirando o Sheldon, cara, é difícil pensar, é muito personagem bom, cara, é muito personagem bom. Mas, cara, a vozinha é legal. Eu queria ter uma voz daquele jeito, entendeu? Principalmente a vozinha que esconde dinheiro na sua parede. É uma voz que tem caça-níquel, que tem até roletinha, tem até dinheiro escondido na parede, aquela voz ali sobreviver, entendeu? Ela perdeu o marido. Já foi presa no médico, né? Perdeu o marido, mas ela sobreviver na bebida, no fumo dos jogos. Essa daí. Aproveitou bem a vida. Ela aproveitou bem a vida. Daniel? Assim, tirando o Sheldon, seria a vozinha, mas também pode ser a Misty. Eu acho que a Misty é muito legal. E o George pai, né, também, por mais que eles sejam... Esse é meu personagem, esse é o meu, cara, esse é o meu personagem, cara. Ele é carismático de uma maneira e me lembra muito o Homer, cara. Não sei porquê, mas ele tem algumas características que me faz lembrar do Homer, entendeu? Mas ele se atrapalhado e ele sempre tá sendo levado a prédio, né, tipo, com relação a Roseanne, que a Roseanne enche o saco dele demais e o discurso dela no velório pra ele, mano, é emocionante demais. Então, tipo assim, ela nunca falou pra ele que ele era um filho pra ela, né? Mas a gente sabia que por mais que as coisas, as brincadeiras, os puxões de orelha e tudo mais ali, até porque ela sempre reclamava, né? Que ele tava sempre fora de forma, ou sempre tava bebendo e comendo. Mas mesmo assim, tipo, eu sabia que tinha um amor ali. E ela aceitou, né? Porque tem uma questão, né? Tipo, porque quando ele encontrou a Mary, né?
ela era jovem, ainda estava estudando, e ele acabou engravidando ela, e teve que casar às pressas, e também é uma coisinha que ele descobre durante a série. Então ela não perdoou ele por isso, né? Porque tipo, ela atrapalhou a vida dele. Mas mesmo assim, ele deu uma vida muito boa para ela. E quase vocês não percebem, é que tem uma questão de que eles se mudaram para esse local porque o marido da vozinha morreu. Isso não aparece na série, né? Aparece no contexto ali e tudo mais. Mas ele teve, né? Essa ação de sair de onde ele estava, sem sequer saber onde era, né? E aí eles foram morar perto da vozinha porque ela estava de luto, porque ela perdeu o marido dela, não tinha ninguém por perto, né? Então queria estar perto da família. E ela foi de grande ajuda, né? Porque sempre ela estava de olho nos gêmeos e por eles serem mais novos, foi mais. E ela ainda financiou a casa, tá? Ela que deu dinheiro pra ele. Ela que Ela deu a entrada, né? Isso. tá no nome da véia. E no final a gente não vê ela pulando pra casa dela, né? Que é a casa dela sendo destruída é um episódio que cortar o coração. Cara, é mesmo. É, mano. Pior que é mesmo. O namorado dela, né? Que é o velho lá, bagunça que, tipo assim, eles estão no Texas e ela não tem cobertura para tornado. Nem furacão, nem nada. Tá ali, Deus dará. Muito bem, então, já que vamos encerrando essa conversa, vamos para o Momento Jabá. Microfone aberto para vocês. Queria agradecer aí por mais essa participação. O Jovem Sheldon não foi essa sensação aqui no Brasil, mas as viúvas de Big Bang, ele foi sim. Então, acabei de assistir as 7 temporadas do Jovem Sheldon, e já que não tem mais nada para assistir, eu vou voltar a assistir Big Bang, né? Pela 70ª vez. Né? Ele é viúvo. Tem Muito coisa pra obrigado. assistir. Estou sempre em luto aqui. Quero agradecer, no caso, pelo primeiro episódio que eu participei aqui, né? Eu vou tentar me soltar. Nosso editor e diretor aí. Agora é personagem também. Se tornou personagem do programa. E também eu gostei de falar um pouco mais sobre a série, entendeu? Tipo assim, conversar sozinho é muito chato. Conversar com as vozes da nossa cabeça é muito chato, entendeu? O negócio assim é conversar e pegar um ponto assim. E diga o Coringa, né? Isso, tipo Coringa, entendeu? E ficar conversando assim, nossa, esse ponto aqui, outro ali, trocando informação. Isso é muito bom, entendeu? Principalmente porque eu acho que eu não sou o único que tem carinho pela série, mas também você, Carlos, Daniel também tem um carinho pela série. E trocar já falei esse date, meu Deus. Trocando informações, tendo uma conversa variada sobre a série é muito bom, entendeu? Mas eu amei participar mais desse episódio. E depois eu vou ter que editar, né? É isso. Podia ser pior, podia ser uma série que você gostasse, e tivesse medo de spoiler, porque vai acontecer. Então, é isso, pessoal. Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo de alguma plataforma externa, não esqueça de nos seguir no _BugPop, tanto no Instagram quanto no TikTok, e BugPlay Oficial no YouTube. A todos vocês, nosso muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Denis. E Denis, pode encerrar.